Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Podem se assentar. Obrigado. Já foi orado pela palavra. Você pode olhar para o teu lado direito e esquerdo e falar assim: o Senhor tem uma bênção para a tua vida. Quantos acreditaram no que acabaram de falar? Então o Senhor tem uma bênção para a tua vida. Porque a gente precisa crer, né? Antes de começar a palavra, eu quero fazer um agradecimento especial, muito especial, aos queridos irmãos. Eu sei que a igreja toda orou por mim aí nos 60 dias que eu passei por uma enfermidade. Não foi só uma, foram algumas enfermidades, mas a principal, eu pude ver aí o carinho dos irmãos em meu favor, irmãos que estiveram lá em Itapetininga, como o pastor Diego, o pastor Bob, o pastor Paulo, que o pastor Diego esteve com o pastor Paulo algumas vezes. Ao lado do pastor Paulo esteve também na primeira vez o presbítero Emerson, né? E depois esteve o pastor Paulo, esteve o presbítero Jackson, esteve a sua esposa Elisângela, a irmã Dalva, esteve lá com a gente. Ana Dalva, é Ana ou Dalva? O que você prefere? Ana, tá bom. Então Ana, né? E depois você cobra a sua mãe, né? Porque foi ela que colocou o seu nome, né? A irmã Ana esteve lá e, enfim, foram vários irmãos, né? O pastor Diego esteve lá com a Cris também. O Daniel com a Soraya também foi bênção para a vida da gente, pregou a palavra. E esses irmãos estiveram orando, né? E eu passei por... A fase principal foi a fase de crise de ansiedade que eu tive por alguns dias. E nessa crise de ansiedade, no final, eu cheguei à conclusão que Deus permitiu isso na minha vida para eu poder aconselhar muita gente que passa por isso hoje. Porque eu estive também na endocrinologista e ela falou para mim, ela é cristã da Igreja Batista, falou para mim e para minha esposa. Aliás, agradeço aqui diante de vocês muito a minha esposa, que eu peço que fique em pé, para quem não conhece te conhecer, vira para lá, dá um tchauzinho para o pessoal. Tem alguém que não conhece ainda? Tem alguém que não conhece? Todo mundo conhece? Então tá bom. Nós já estamos há 18 anos juntos, casados, servindo ao Senhor. Meu filho está lá atrás, 15 anos. O Guilherme, que estava aqui agora, ele sempre arruma alguma coisa para fazer, né? E ele esteve aqui tirando umas fotos. E esses dois passaram por momentos muito difíceis nessa época, porque não é fácil cuidar de uma pessoa com ansiedade, não é fácil. Foi um tempo muito difícil, madrugadas acordado, e alguns ainda, né, pastores. Teve um pastor amigo meu que falou assim para mim: Marco, eu sei que teu irmão é pastor, a tua esposa também é cristã, tal, você tem muitos amigos pastores, mas se você precisar de alguém para confessar algum pecado escondido, né, você conta comigo, né? Aí eu falei para ele: antes fosse, que aí era mais fácil, né? Você chega, confessa o pecado que você está vivendo e aí tudo bem, você está livre daquilo, né? Eu agradeci e minha esposa falou naquele dia, eu me lembrei de Jó, né? Que os amigos já logo falaram: Jó deve ter pecado e muito para estar nessa situação, né? Lembra? Então, os muito amigos, né, Gil? E eu agradeço também, aproveitando esse canal que é transmitido aí para o mundo, há tantos pastores, né? O Marcelo que vem, aquele pastor, amigo da gente, não? Aqui perto, ali é o Ronaldo, né? Ronaldo que orou tanto, o pastor Marcelo Ribeiro, que eu disse, né? Ele também orou muito, pastores aí, o pastor Gilberto com a pastora Rose, eles me ajudaram muito lá em Itapetininga. Eu cheguei até uma noite dormir na casa deles, porque a minha esposa estava sem dormir vários dias, e eu falei: é melhor você ir para lá com o Guilherme, dormir, e eu fico aqui mesmo. E acabei ficando ali. Hoje, a gente se encontrou essa semana, que eu fui pregar lá na igreja dele, quarta-feira, e aí no final a gente saiu para ir na casa daquele e do Rafael, e lá a gente estava dando risada da história, né? Porque um dia ele falou para mim, um dia logo vai passar isso daí e nós vamos rir de toda essa situação. E eu agradeço a Deus porque eu me sinto uma pessoa curada, liberta no nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor.
mas eu não poderia deixar de agradecer essas pessoas que gentilmente se importaram, inclusive a igreja aqui ajudou financeiramente para eu fazer alguns exames, e foi bênção, né? Foi bênção para a minha vida, porque a gente nessa hora, a gente consegue entender quem realmente é amigo da gente, né? Que realmente luta. Eu falo isso também para a igreja de Itapetininga, para a igreja de Botucatu, na figura do pastor Josué, pastora Raquel, pastor Rodrigo, que sempre também entram em contato, entram em contato e estando com a gente. Esqueci de falar também da Adriana, né? A Adriana esteve lá com o presbítero Emerson e deu um testemunho de vitória para a gente. Eu não sabia toda a história que aconteceu na vida deles, ninguém lá sabia. E eles contaram um testemunho maravilhoso, isso edificou a nossa fé, que me trouxe também grande esperança, e por isso nós estamos aqui, porque a esperança no Senhor nunca morre, e nós estamos aguardando no Senhor, porque a nossa esperança maior é ter o nosso nome escrito no livro da vida, né? E logo logo o Senhor vai nos chamar. A palavra diz lá em Zacarias que ele com assobio chamará o seu povo e nós reunidos estaremos e entraremos no céu para sempre. Eu espero vê-lo lá. Diga para quem está ao seu lado, eu também quero ver você lá. Amém? Me lembrei também, nesse cântico aí que o pastor Paulo acabou de cantar, do Naldinho, né? Do irmão Inaldo. Eu lembrei dele. Ele sempre cantava essa música, né? Não deixe o fiel soldado morrer, né? Outro dia ele entrou em contato com a minha esposa falou, você conhece esse irmão? É que ela não lembra muito, mas eu conheço a boa data, né? Ele está no Rio de Janeiro ainda, Willa? Está lá, né? Tá bom, se ele estiver nos vendo, um abraço para ele também, glória a Deus. Irmãos, antes de pregar a palavra também, eu queria dizer o seguinte, vocês ouviram muitas mensagens, eu ouvi algumas, só não ouvi na quarta, porque estava pregando na igreja lá em Itapetininga, e também na sexta, porque eu estava na igreja também, né? Nós tínhamos culto lá. E dos outros dias eu ouvi a palavra do pastor Jonas Nascimento, palavra de bênção para a vida de vocês, foi muito abençoado. A primeira palavra, embora eu não acompanhei ela na íntegra, o pastor Eliseu, né? Foi ele o primeiro? Quem foi? O Pipa, até o pastor Diego brincou lá, né? Carrega a água da vida, né? O pastor Pipa, eu me lembro. Foi bênção. E os outros que eu não pude ver, eu pude ver depois, né? Eu acompanhei ainda ontem, era quase perto de meia-noite, eu estava ouvindo a palavra do pastor que ministrou ontem. Ontem nós tivemos 2 aniversários de irmãos na igreja, a gente teve que ir, né? Um deles, né? O Guilherme foi para o outro, que era só jovem, um lado era só jovem, outro lado era mais idoso, né? E aí nós não podemos acompanhar o culto, mas depois, ao sair do aniversário, eu acompanhei a palavra do pastor que esteve aqui ontem, lá de Guaratinguetá. Foi ele que teve ontem? Não, o pastor Guaratinguetá eu vi na sexta. Eu vi na sexta, eu vi no sábado o da sexta, e ontem à noite, depois do culto, eu vi o Renato, irmão Renato, lá de Boituva. Eu acompanhei todos. E eu digo por que eu acompanhei todos. Porque eu vi que foram grandes mensagens. Grandes mensagens. Aqui nós estamos numa campanha de plantio, né? E eu tenho certeza que essas mensagens foram sementes plantadas no teu coração. Foram sementes plantadas. E aí eu orei a Deus e falei assim, meu Deus, eu não gostaria de pregar aquilo que eu preparo, mas eu queria preparar aquilo que o Senhor quer que seja dito. E aí Deus colocou no meu coração a palavra sobre sementes, né? E eu pude ver que esta palavra é muito importante, daqui a pouco nós vamos ler, para que a gente possa entender o porquê é feito. Eu posso chamar isso de campanha? Por que é feito essas campanhas? Ainda ontem eu encontrei com um rapaz de uma igreja, ele falou assim, as igrejas hoje em dia só se preocupam com campanha. Por quê? Porque o povo só vai na campanha, né? E ele começou a falar um pouco mal de igrejas que fazem campanhas. E eu disse para ele, olha meu irmão, eu queria só mudar um pouquinho, conheci ele ontem, né? E eu falei, só quero mudar um pouquinho o teu pensamento, que eu já estou no Evangelho desde quando eu nasci, meu pai já era pastor, portanto, agora dia 20 eu faço 54 anos, então faz 54 anos que a gente já está dentro da igreja.
E a gente sabe que esse termo campanha foi criado no passado, não para pessoas cristãs evangélicas. Porque o evangélico firmado na presença de Deus, ele não precisa de campanha. Ele já está firmado na presença do Senhor. Mas o que as igrejas fazem? Elas fazem a campanha para que os amados irmãos possam trazer outras pessoas. E essas pessoas acabam vindo pelo tal chamariz da campanha, ouvem a palavra da verdade e se convertem. Esse é o objetivo da campanha. Infelizmente, agora, nesse módulo atual, por causa desta enfermidade que está aí, não se pôde convidar tanta gente, né? Aqui tem o dobro, se não quase o triplo de lugares, né? É isso mais ou menos, pastor Diego? Colocar todas as cadeiras, tem o dobro, talvez até quase o triplo. Então, não dá para trazer muita gente. Portanto, então, essa campanha, vamos colocar assim, foi feita para abençoar a tua vida. Amém? Então, você não leva para o lado de que a campanha não é para você e, ao mesmo tempo, no outro lado, que você não trouxe ninguém por causa dessa situação. Então, essa campanha foi para abençoar a tua vida, e eu fui abençoado lá em Itapetininga, e louvo a Deus, porque essa igreja transmite, tem um trabalho sério, tem um trabalho que alcança pessoas em todo o mundo, porque eu tenho certeza que pessoas estão sendo alcançadas. Nós não sabemos, uma época nós estávamos conversando, eu e o pastor Diego, e aí nós falamos muito sobre o Grupo Real Viver, né? Que a gente nunca foi um grupo de sucesso, né? Nunca foi assim de sucesso, de estar nas mídias, de sair por aí. Fizemos alguns eventos, né? Mas naquela época, quando nós conversamos, eu tinha dito para o pastor Diego, falei, um dia nós vamos ter os resultados de tudo aquilo que a gente fez, porque a gente fez para o Senhor, na presença do Senhor. E depois de um tempo começou a surgir, né, os e-mails, pessoas entrando em contato, gente que foi convertida daquela época por causa do Grupo Real Viver, era a bateria chá com pão, o baixo tununu, tununu, fazia um X para cantar, levamos muitas, críticas, mas a gente nunca deixou de fazer o trabalho. E então é a mesma coisa que ocorre por esse trabalho. Um dia, quando nós estivermos na frente do Pai, nós veremos os frutos de tudo que está sendo feito em nome de Jesus. Portanto, continue frutificando, porque a árvore que dá fruto o Senhor limpa para que dê mais fruto, e a que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo. Qual das duas árvores é você? Amém. Bom, a palavra do Senhor então diz vou ler um versículo com vocês, em Gênesis, foi uma ordem do Senhor. No terceiro dia, o Senhor declarou sobre a terra uma palavra. No capítulo 1, versículo 12, apenas um versículo. Na versão que vocês usam aqui, está escrito assim: a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que ficou bom. Quem que viu que ficou bom? Deus. Hoje o tema desta mensagem é 3 respostas importantes que você deve dar, baseado em tudo que você está ouvindo durante toda essa semana. Ora, se são 3 respostas, elas advêm de 3 perguntas. E eu faço a pergunta e você responde no seu coração o que você vê que é certo. Baseado na palavra de Mateus, que daqui a pouco nós vamos ler, o Senhor Jesus contou aos seus discípulos e à multidão que acompanhava ao Senhor a parábola do semeador. Daqui a pouco nós vamos ler. É claro que para algumas pessoas esse trecho ou este texto já é bem conhecido. Mas por que nós colocamos aqui a parábola do semeador? Primeiro porque ali existe 4 tipos de terrenos diferentes. Existe o terreno da beira do caminho ou da estrada, depende da versão que você está lendo. Existe o terreno que caiu a semente, que são sementes entre as pedras, que nasceu, mas foi sufocado e morreu, daqui a pouco nós vamos ler. Existe o terreno que foi colocado entre os espinhos cresceram mais do que a própria semente, também a sufocaram e morreu.
E existe a terra boa, que caiu a semente e essa frutificou e deu frutos, frutos muito grandes. Bom, diante disso, a primeira resposta que você deve dar ao lermos esse trecho é: qual é o terreno do meu coração? Qual é o terreno do meu coração? Porque veja, se você está passando um ano ou vários anos sem levar a semente da palavra, talvez a semente da palavra ainda não entrou no teu coração. Porque a ordem do Senhor, Jesus quando esteve na terra, eu não vi em nenhum momento Jesus falando que nós devíamos correr atrás de carros, de casas, de posição, de trabalho, de roupas, de riqueza. É certo que na Bíblia diz que o homem deve ter uma vida regalada, não temos nada contra aqueles que têm, e louvado seja Deus, porque tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Mas esse não é o objetivo. O objetivo maior são dois: primeiro, ser salvo, e segundo, salvar alguém. Porque o Senhor disse na sua palavra: ide. E nós muitas vezes não temos ido. Nós recebemos mensagens poderosas que falam de multiplicação de recurso, que nós vamos ser cabeça não cauda, que nós vamos receber o melhor da terra, que nós vamos acumular, que nós vamos ter, que nós vamos sair dessa, vamos sair do aluguel, enfim, existem igrejas hoje para todo tipo de coisas que nós queremos, que são boas, nós precisamos, mas que não são, ou pelo menos não deveria ser, os nossos objetivos principais. Por quê? Porque a nossa vida, a Bíblia diz que é como um vapor. Hoje nós estamos aqui, e eu tenho certeza que muitos se lembram aqui da sua idade de 15, 16 anos, e hoje nós estamos numa idade avançada, e quando eu passei pelos problemas que eu passei, eu fiquei pensando: agora chegou a minha vez. Meu pai morreu com 54 anos, eu estou chegando lá, também vou. Foi isso que eu pensava, muitas vezes. Então a gente pensa na nossa morte. Ninguém aqui na terra que tenha uma vida passando por tudo que nós passamos nesses dias, que não tenha pensado: será que eu não vou sair daqui? Será que vai acontecer comigo alguma coisa? Será? Bom, será? Se nós não sairmos é porque Deus ainda tem um plano na nossa vida. Primeiro, de nos conscientizar de que o mais importante é ser salvo. Eu pergunto, vocês sabem disso? Mais importante para você é ser salvo? Tomara, porque assim você não se frustra. De que maneira? Quando as pessoas não veem que isso é o mais importante, elas ficam andando atrás de situações dentro da igreja. Então, quando não acontece de Deus dar um trabalho novo, o camarada fica frustrado. Quando ele não tem uma casa própria, fica frustrado. Quando ele não consegue bens na vida, ele fica frustrado. Quando passa por situações, e o Senhor não disse que vocês iam ganhar, o Senhor disse: no mundo vocês terão aflições. Então, quando passa por aflições, é que se descobre quem realmente já descobriu que o melhor do Senhor para nós é a salvação. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Então, se nós colocarmos isso na nossa cabeça, a nossa vida viverá bem melhor. Porque mesmo tendo ou não tendo, estando bem ou doente, estando velho ou novo, estando realizado ou não, nós temos na nossa cabeça que o nosso objetivo é daqui a pouquinho encontrarmos com o Senhor nosso Deus. Isso é muito importante. E a segunda coisa muito importante que eu falei é levar alguém, porque o céu não foi feito só para 144 mil, né, como está lá em Apocalipse. Não, aquilo é uma analogia dos que estavam lá como santos no Senhor. Mas o céu é feito para milhares de pessoas. Nós cantamos até aquele hino: tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Então nós imaginamos que vai ser assim, um arrebanhar de gente, que para eu te encontrar eu vou demorar pelo menos uns 300 anos-luz para encontrar você. Lá depois de 300 anos-luz, eu acredito que nós vamos reconhecer uns aos outros, eu acredito, né? Eu não acredito que a gente vai lembrar das pessoas que não foram, porque a Bíblia diz que lá não há mais sofrimento, nem choro. Então nós não vamos lembrar das pessoas que não foram.
né? Mas nós vamos reconhecer uns aos outros, e vamos reconhecer o nosso Senhor, nós vamos abraçar o nosso Senhor, nós vamos estar lá próximo do trono do Cordeiro, né? A Bíblia diz em Apocalipse, nós lavamos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, então nós entraremos na cidade pelas portas, com vestes brancas, adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Eu creio, né? Pergunta ao teu irmão, você também crê? Então está aí, pastor Diego, o primeiro objetivo da nossa vida é ser salvo, o segundo é salvar alguém. E se você já está há muitos anos na igreja e não salvou ninguém, talvez o campo da tua vida seja um campo relacionado ao que você ainda não entendeu. Então, desses 4 terrenos que nós vamos ler agora, é uma leitura de 20 versículos, porque o Senhor explica o que cada um significa. Nem os discípulos que estavam ao lado do Senhor não entenderam. Então talvez você entenda e diga, não, meu terreno é esse. Porque você vai ver a interpretação de tudo. Ah, pastor, eu já li isso na minha casa. Eu sei que você já pode ter lido. Mas vamos interpretar o trecho agora. Por favor, abram suas Bíblias, se vocês podem, em Mateus. Eu vim aqui muito consciente, não para, sabe, dar aquela mensagem pentecostal, porque vocês já tiveram isso essa semana. E bastante ainda, né? Então o povo gosta dessas mensagens pentecostais, não tenho nada contra também, nada, absolutamente. Mas é que hoje eu vim conscientizar vocês de que é preciso entender o que é plantio e depois colheita. Amém? Porque senão, a mensagem, você sabe que às vezes a gente nota, né, o pastor, ele não coloca muito quem vai vir tal dia. É assim, né, pastor Diego? Você não coloca antes, coloca antes. Antigamente você colocava, né? Mas agora não coloca muito, por quê? Porque as pessoas têm uma tendência a dizer, aquele pastor ele prega bem, né? Aquele lá, eu lembro. Nossa, ele trouxe um exemplo muito bom. Aquele Joninho, então, meu Deus, ele dá uns gritos lá, fala que a gente tem que dividir o peixe e tal, não sei o quê. Né? Eu gosto dele. Então o pastor já não coloca. Eu quero explicar uma coisa para você. O mais importante, é importante o pregador, mas o mais importante não é o pregador, é a palavra. E se você coloca essa palavra em prática na tua vida, como o pastor Diego acabou de dizer antes de mim, ela é a melhor mensagem. Portanto, a melhor mensagem não vem por aquele que nós achamos ser o melhor pregador. A mensagem vem, é aquela que é melhor quando você ouve e coloca em prática. Sem colocar em prática, pode ser o melhor pregador. Você vai escutar aquela mensagem, você vai pular, você vai glorificar a Deus, mas você esquece e vamos para o próximo, que no ano que vem tem mais. Agora, se você prestar atenção, meu irmão, essa palavra vai mudar o teu conceito e pode mudar a tua vida. Amém? Portanto, não olhem para mim, olhem para a palavra. Em Mateus, capítulo de número 13, do versículo 3 em diante, leiam comigo aí, eu vou ler por aqui que fica mais fácil. É a mesma versão. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu pergunto, tem alguém que tem ouvido para ouvir aqui hoje? Versículos 10, os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E por que isso? Porque eles andavam ao lado de Jesus, Jesus estava explicando, e os outros não. Versículo 12, a quem tem será dado, ou seja, os mistérios do Senhor, e a este terá grande quantidade. De quem não tem, até que tem, lhe será tirado. Versículo 13, por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo,
não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Versículo 15: pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Versículo 16: mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas eles não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, que era Jesus e a sua palavra. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Aí você começa a responder qual é o campo da terra que estas sementes dessa semana estão sendo plantadas. As palavras vieram como sementes para o teu coração. Amém, irmãos? Versículo 19: quando alguém ouve a mensagem, pergunta-se a você, do reino, e não entende, a mensagem do reino não é o pregador, amém? O maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então eu pergunto a você, essa semana, todas as palavras, ainda existe alguma ecoando no teu coração? Vamos ver por quanto tempo. Versículo 20: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Presta atenção se não é o teu coração. Versículo 22, porque eu vi irmãos aqui muito alegres nesses dias, mas é necessário que você receba com alegria e pense: a tribulação, a perseguição virá, mas eu não posso abandonar o reino de Deus. Versículo 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra. Percebam, todos eles ouviram a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende a palavra, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por cada semente, ou por um. E Jesus contou, até aqui, até essa 23. Depois Jesus entra em outra parábola. Aí você responde: qual é o meu coração? O meu coração é uma palavra que é uma terra que quando recebe a semente da palavra produz resultados. Porque se você não tem produzido resultados, talvez o teu coração seja como as outras 3 sementes. O diabo vem e rouba. As perseguições por causa da palavra vêm, às vezes no teu trabalho. Alguma pessoa diz: mas você ainda está nessa história de crente? Como ontem eu conheci o rapaz e ele, mesmo na igreja, já estava falando mal de certas situações. Porque assim, no começo, quando você chega na igreja, você vive uma vida, acho que por isso que o Senhor, eu não vou tirar a palavra acho, colocar eu creio, por isso que o Senhor em Apocalipse capítulo 2, lá na igreja de Éfeso, ele diz: eu gosto de vocês, gosto da atitude de vocês, gosto da obra que vocês fazem, são obras maravilhosas que a igreja tem feito, mas só que eu tenho uma coisa contra vocês: vocês deixaram de fazer a prática do primeiro amor. Corrige-te antes que seja tarde, diz o Senhor. E é o que nós vemos na maioria das igrejas hoje: práticas de primeiro amor.
As pessoas vêm nas igrejas, nós temos recebido muitos visitantes, mas poucos permanecem. Poucos agregam a nossa igreja. No ponto contrário da situação, no mundo, o mundo tem tido muita criatividade para tirar inclusive as pessoas da igreja. Eu conversava com o pastor Leandro dia desses lá de Dublin, né, na Irlanda, e ele estava falando para mim, falou: pastor Marco, aqui as igrejas quase não tem ninguém. Tem 30 pessoas, 40 pessoas no máximo. E a gente tem que fazer alguns eventos, algumas coisas para tentar ganhar outras pessoas. Ou seja, em outros países, e aqui no Brasil parece que as coisas estão caminhando para isso, as pessoas já não querem mais saber da igreja. Não é do templo. Do templo já tem muitos que acostumaram a assistir pela rede social. É mais fácil. Às vezes não precisa nem dar oferta, nem dízimo, nem nada. Tem lá uma diversidade de igreja transmitindo. Eu quero dizer que a rede social também foi criada para ganhar pessoas, não para prender um cristão em casa, né? O cristão tem que estar na igreja, ele tem que ser igreja, ele tem que estar congregando. O apóstolo Paulo disse: irmãos, que vocês não deixem de congregar, porque a congregação é muito importante, é ajuda mútua, a necessidade de cada irmão, é a vontade de estar servindo, louvando a Deus, valorizando o trabalho, valorizando a palavra, valorizando a vida dos irmãos que estão aqui, precisam de uma junção de amizade, de amor, de calor humano, coisa que está faltando muito hoje. A maioria das igrejas, quando termina o culto, as pessoas vão embora. As pessoas, elas não colocam em prática o que elas estão ouvindo. Eu já ouvi isso muitas vezes da boca do pastor Diego, porque eu assisto às pregações. Ele se esforça durante a semana junto com uma equipe, eu não sei quantos que fazem parte, mas para colocar lá um link para nós assistirmos a pregação, para nós divulgarmos a pregação. Mas eu não vou pedir para você erguer a mão não, porque eu sei que a minoria faz isso. Eu tenho certeza absoluta disso, que a minoria faz isso. Porque porque não tem tempo, outro porque acha meio esquisito mandar um negócio, outro porque sabe que os seus amigos talvez nem, ele não se coloca à disposição do Senhor e deixa nas mãos de Deus. Porque, irmão, o que você pode fazer, você vai fazer, mas o que nós não podemos fazer, o Senhor através do Espírito Santo vai fazer. Então nós temos que fazer a nossa parte e nos preocupar, porque se esses números são verdadeiros ou não, a estatística mostra que no ano de 2020, antes da pandemia, 19 para 20, morreram no Brasil, conforme os cartórios de obituários, 1.400.000 pessoas. E nesse tempo da pandemia, de 2020 para 2021, pasmem vocês, apesar de, naquela época, em março, ter sido 300 e poucas mil, agora já dizem que são 500 e pouco, eu não sei se esse número é verdadeiro ou não, mas a verdade é que em um ano de pandemia também morreram 1.400.000 pessoas. Está lá na informação dos cartórios. E, incrível, nesses 2 anos, de 2019 para 2020, 2020 para 2021, nasceram 1.800.000 bebês. Ou seja, 400.000 pessoas a mais em cada dos 2 anos passados. Isso é informação dos cartórios. E aí você fala: por que você está dizendo isso, pastor? Porque nós precisamos urgenciar a questão de pregar o evangelho e dar frutos. É necessário isso. Ou seja, agora que está, e nós cremos, eu creio, que por causa da vacinação está terminando esse período de mortes e internações, talvez ali até setembro, outubro, novembro, até o final do ano, a maioria já esteja aí bem vacinada com as 2 doses ou com uma só, para quem conseguiu tomar aquela da Johnson lá, né? Da Janssen. Enfim. Janssen. É que ela é da Johnson, né? E então, essas pessoas que já estão vacinadas, todas nós, com primeira e segunda dose, vai acontecer da gente passar por isso aí, né? Nós já estamos vendo as informações. Mas, qual é o nosso planejamento para ganhar almas? A mensagem de hoje pela manhã é eu tentar, através do Senhor, porque a palavra é dele,
Colocar no seu coração uma semente de preocupação com o seu próximo. Nós estamos olhando diariamente, pessoas que têm costume, a minha esposa até falou assim, é melhor você não ficar olhando, uma coisa que me trouxe muito problema foi olhar o Facebook e ver tanta gente, amigos meus, gente que eu fiz até obra, que morreu nessa pandemia, pastores, enfim, gente muito amada. Isso me trouxe uma tristeza muito grande. E de repente a Amanda, usada por Deus, falou assim, para de ver esse Facebook, agora esse Facebook parece um obituário. É morte todo dia. E nós não podemos ficar olhando para a morte, porque a morte é certa para todos. Nós temos que olhar para a vida. E a vida é aquela que vem através da evangelização, da salvação e do entendimento que Paulo teve. Agora, morrer para mim é ganho, porque não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa mensagem precisa ser levada. Ela precisa ser pregada. A primeira pergunta que eu te faço dentro das 3 respostas importantes: como é que tem sido a terra que é o teu coração? Você ouve a palavra e logo o inimigo coloca lá uma festa de alguém para tirar você da presença de Deus. Te leva para ver coisas na televisão, na internet, que você não devia nem estar vendo. O inimigo rouba. Por isso que a Bíblia fala que o inimigo muitas vezes ele traz uma pressão tão grande e a Bíblia fala sobre endemoninhamento. Se você notar a natureza e quiser entrar no Google para ver como é que se forma um ninho, é uma coisa por vez, né? Pássaro traz no bico e coloca e vai formando, e endemoninhado quer dizer isso, ninho de demônios. Porque o diabo já roubou a palavra e tem gente que não sabe nem a razão pelo qual ainda está vivendo. Dentro da igreja, muitos já perguntaram, eu não sei o sentido da minha vida. E eu ouvi um psicólogo amigo da gente dizendo que o sentido da vida é aquele que nós damos. Se nós damos um sentido para a vida tem sentido. Se nós não temos dado nenhum sentido, então a nossa vida é tipo assim, eu não sei nem por que eu existo, só para levantar de manhã, trabalhar. Sabe por que você levanta de manhã para trabalhar? Não é pelo teu sustento, embora é por isso também. Mas se você é cristão, você tem que levantar de manhã e vou trabalhar, mas eu não vou deixar de levar a semente da palavra para alguém no meu trabalho. Já é um outro objetivo. Sim ou não? Nós precisamos levar isso a sério. Quando cai entre os pedregulhos ali, que são as dificuldades, porque você vai levar para um amigo teu no trabalho e ele fala assim, meu, você já vem com essa história de crente, teu pastor também rouba o dízimo, já começa, que o diabo sabe como colocar as perseguições, o inimigo sabe. Então, como ele falou através da serpente, até hoje ele está falando, pode ser um amigo teu que ainda é como a serpente. Mas, você tem um antídoto. Qual é o antídoto? A palavra de Deus. A palavra que você escutou essa semana meu irmão, tudo bem, você pode pensar aí que nós somos pessoas que só arrecadamos, mas eu vou contar uma história para você. Teve um irmão pregando lá sobre a grande pesca do Senhor. Entra em assuntos, usa o teu coração diante do que você aprendeu para ministrar, e acontece 2 coisas. Primeiro, você vai quebrar o poder do inimigo, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E segunda coisa, essa pessoa vai te encarar de uma outra maneira. Você vai ter a oportunidade de dizer, não, na minha igreja não existe roubo pastoral. Existe trabalho de pessoas e pastores que lutam para levar o evangelho a outras pessoas, porque a única forma de um traficante se converter é através do evangelho. Aquele irmão que não gosta de você, aquele vizinho, aquele parente teu que acha você metido, ele pensa que você é o dono da verdade. Você não é o dono, mas você é o filho do dono da verdade. E essa verdade, uma vez conhecida, o que diz a Bíblia e o Bolsonaro? Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Eu não acredito que tenha alguém dentro da igreja que ainda pensa em votar no PT, por exemplo. Esse aí não entendeu a palavra, porque são tudo contra aos ditames que o Senhor colocou na terra.
E se tem alguém que ainda vai por esse lado e ainda briga por um elemento que provado já foi, que fez tantas coisas erradas no seio da sociedade, da família, e se tomar o poder de novo, as igrejas serão perseguidas. Olha aí a pedra. Então, o cristão que vota em PT, ele não entendeu a palavra. Esse partido realmente é o partido das trevas, não é dos trabalhadores. Eu estou falando isso muito sério. Se alguém aqui não gostou, ore a Deus, porque isso aí é um partido que luta contra a família, e nós somos influenciadores, porque a graça do Senhor está entre nós, e nós temos que lutar por todas as coisas que vieram do Senhor para a nossa terra. Usa a Bíblia, faz o que você quiser, mas não perca o teu voto votando. Ah, mas tá, outra pessoa é radical, não importa, pelo menos fala da família, pelo menos está lutando por um Brasil honesto. Não sou bolsonarista, mas eu voto em gente assim. Meu voto é com a consciência e não com a ilusão do diabo, né? Tirando esse assunto de lado, aquele que caiu entre os espinhos. O que hoje mais se tem? O desejo de enricar-se, o desejo de ter dinheiro. As pessoas parecem que vão na igreja porque no pano de fundo tem lá riquezas, né? Parece aquele desenho do Pica-Pau lá, né? Riquezas, tesouros, aí depois acontece dele perder tudo afunda, né? Navios. Eu sei que não é da época de vocês, tá? Só da época do pastor Diego. Riquezas, o povo hoje vai na igreja fazer troca com Deus. Ah, meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Se não for assim, eu troco de igreja. Dá para trocar de igreja? Sim ou não? Eu creio que não. O máximo que se pode tentar é trocar de ministério. Porque igreja não tem duas. Igreja só tem uma. Você concorda comigo? Pode ter o nome igreja tal, mas sempre igreja. O outro é a denominação. Mas igreja é aquela que a pessoa foi chamada pelo Senhor para um lugar. Não saia desse lugar, porque se o Senhor te chamou para cá, vai ser prejuízo para a tua vida. E o Senhor chamou pessoas para esse local, porque é aqui que você deve congregar e viver, e é aqui que você vai dar frutos na presença do Senhor, que é a igreja do Senhor. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Aqui é a casa do Senhor Deus. Aqui não é um salão. Quando ele está vazio, é um salão. O ladrão entra, estoura o forro, rouba as coisas, cai aí, quase morre, não é verdade? Então o Senhor não está nas paredes. O Senhor está quando o seu povo está reunido. Não existe igreja doméstica. Ah, pastor, mas lá quando é em Atos dos Apóstolos eles faziam culto em casa. Era uma outra situação. Agora, irmão, você tem que deixar a internet para lá. Mesmo passando por dificuldades, venha na igreja, porque o anjo do Senhor acampa-se ao teu redor. Não vai acontecer nada com você, você vai ser livre. Ainda que aconteça, o Senhor tem poder para te curar, para te libertar. E ainda que você morra, você vai para o céu junto com o Senhor. Então não há o que temer. Diga quem está ao seu lado: não há o que temer, você tem que estar na igreja. E não é só estar na igreja, é ser igreja. Porque igreja você está, aonde você estiver, está lá um representante do Senhor. Tem gente que não sabe disso, mas a sua firma é abençoada porque você está trabalhando lá. Ah, pastor, será que é isso? Não é por você, é por quem você carrega. Aquele lugar é abençoado. Por isso você não deve praguejar o teu trabalho, a tua empresa. Você não deve ser iludido pelas riquezas do mundo. Você deve compartilhar o máximo do que você puder. Porque os discípulos, sabe, na época de dízimo, acho que eu já falei isso aqui outra vez, na época dos dízimos, pessoal, tem um tal de Antônio Júnior aí que fica pregando heresias na internet, tem gente que até gosta dele. Fazer o quê? É um cara da internet. Mas ele prega assim que dízimo é coisa do Velho Testamento. Ainda bem que dízimo é coisa do Velho Testamento e não é do Novo. Porque no Novo, em Atos dos Apóstolos, o pessoal vendia as casas, vendia as suas propriedades e colocava aos pés dos discípulos todo o dinheiro. E não vem dizer que é tempo da graça, porque Ananias e Safira, eles mentiram sobre uma propriedade que foi vendida. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E eles morreram dentro do templo da igreja. Porque mentiram, não a Pedro, mas ao Espírito Santo. Então hoje é tempo de você ajudar cada vez mais.
Porque se você tem, é porque Deus te deu. Ah, mas eu sou inteligente, eu estudei. Se você pega uma crise de identidade ou de ansiedade, a sua mente vira outra mente, você não consegue fazer nada. Eu fiquei quase 2 meses sem trabalhar, não conseguia. Então a saúde que nós temos é maravilhosa. É bênção de Deus, a sabedoria, a capacidade de produzir riquezas. Mas para que Deus coloca? Foi a palavra que foi essa semana ministrada. Para você não ficar só para você, mas compartilhar. Pastor, mas eu já dou, faça mais. Porque você precisa evangelizar. A semente é muito importante. Então a pergunta é, o teu coração é beira do caminho? O diabo tem roubado a palavra? Teu coração é pedregulhos ou pedregais? Que você morre por causa das perseguições, só porque você é crente ou cristão? Você é sufocado porque você quer retornos financeiros e não consegue? Por isso que muita gente sai da igreja A e vai para a igreja lá, que lá acontece, né? Naquele carnezinho a coisa vai. Imagina você, a pessoa que não tem condições de fazer um carnê, ela vai morrer doente, né? Então eu preferia morrer doente, porque assim a gente vai para o céu, porque o Senhor não cobrou taxa de ninguém para levar a nossa vida para lá. Mas cada um tem o seu projeto. Agora, meu irmão, você pode ser enganado e a semente não produzir efeitos. Agora, que o teu coração hoje, aí eu peço, em nome de Jesus, seja um coração de boa terra. Porque se essa semente caiu na tua palavra, na tua terra, a palavra do Senhor caiu na tua terra, o que você vai fazer? Ao sair daqui durante essa semana, você vai levar uma palavra dessas que você ouviu para alguém. E vai produzir 60, 30 por 1, 90, 60, 30 por 1. Tem gente que pensa só na oferta, né? A oferta vai vir em, né? Cada um plantar, vai vir 30, 60, 90 por 1. Agora vamos pensar na evangelização e declare em nome de Jesus. Daqui até o final do ano eu vou ganhar alguém para o evangelho. Para que você seja uma árvore que produz. É interessante que na mão do semeador, e aí eu vou transformar a pessoa que recebe uma semente em semeador. Você recebeu as sementes, amém? A partir de agora vocês são semeadores. Você toma essa palavra para você? Vocês são semeadores. Agora, diante do semeador, saiba, o semeador para todas as terras, ele recebeu e não reteve a semente que recebeu. O Senhor Jesus fala, ele pegou a semente, o semeador saiu a semear. Você lembra? Começou assim, né? Versículo 3. O Senhor contou a parábola. O semeador recebeu a semente e saiu a semear. Então, se você é um semeador, eu declaro mais uma vez, você vai ganhar alguém para Jesus. A segunda coisa muito importante de uma resposta que você precisa dar quais são os versículos que provam que vale a pena. Deixa eu ver o horário aqui para não me perder, ainda tenho tempo. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Eu não vim gritar muito não, só vim falar que quem semeia também colhe. E a pergunta é, você tem colhido? Primeira pergunta é, se o seu coração, qual é o tipo? Porque se você é o coração da terra boa, você está produzindo, você está semeando, você está fazendo o que a Bíblia diz. Foi Jesus que disse. Então essa passa a ser uma missão nossa. Agora, a segunda pergunta importante, você tem colhido? Pastor, colhido em quê? Em todas as áreas. Porque se você entendeu a semente da palavra, essa palavra, diz a Bíblia, nunca voltará vazia. Mas ela atingirá os objetivos. Eu separei alguns versículos que nos mostram que a palavra vale a pena viver a semente da palavra. Primeiro, está em Gálatas 6:8, quando Paulo disse, quem semeia para a carne, por isso que lá em
Gênesis 1,12 diz que a semente produza segundo a sua espécie. Se você plantar o pecado, você vai colher o pecado. É por isso que você deve pedir a Deus, né? Porque o pecado é assim. Pastor, a Bíblia diz que todos pecaram, mas não foi um pecado que é para permanecer a vida inteira. Porque o pecado, ele deve ser, ter arrependimento, e pedir arrependimento ao Senhor, e quando você pede o arrependimento e perdão ao Senhor, você muda, não faz mais aquilo. Porque senão aquele pecado constante torna-se iniquidade. Pecado constante é iniquidade, né? E aí os iníquos são atingidos pelas coisas que o Senhor fala. Por quê? Porque eles estão semeando só na carne. Então, eles ouvem a palavra, estão no templo, mas nunca foram igreja. Porque o verdadeiro arrependimento é quando há uma mudança profunda. Amém? Nós erramos de diversas formas, mas nós não continuamos no erro. A gente continua fazendo a vontade do Senhor. Amém? Então a Bíblia diz em Gálatas, quem semeia na carne, Gálatas 6,8, colocou aí? Quem semeia na carne, da carne colherá destruição. O que você tem colhido? Mas quem semeia para o Espírito, com letra maiúscula, do Espírito colherá a vida eterna. Esse é o nosso objetivo como igreja. Sim ou não? Em Tiago capítulo 3, versículo 18, diz assim: o fruto da justiça semeia-se em paz para quem é pacificador. E o Senhor disse no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que você tem colhido? As pessoas olham para você e te dão a resposta da colheita de que realmente você é um filho de Deus? Ou você ainda é o fofoqueiro do bairro, o mentiroso, o enganador, o trapaceiro, aquele que não se pode confiar? Responda. O que você tem colhido? Essa é a segunda pergunta importante que você deve responder hoje. Terceiro trecho que eu separei aqui está em Levítico, lá quando o Senhor estava passando as leis ao povo. E ele disse assim: se vocês seguirem, Levítico 26, 3 e 4. Se vocês seguirem os meus decretos, ou seja, as minhas palavras, e obedecerem os meus mandamentos, que são as leis, e as colocarem em prática, presta atenção nisso, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. Será que Deus se enganou nas suas promessas? Então o que você tem colhido? Outro trecho que eu deixei separado vem através do profeta Joel, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: a vinha está seca, e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram, secou-se, mas ainda a alegria dos homens. A alegria dos homens. Ou seja, mesmo que a vida esteja nesta situação, quem crê no Senhor é abastecido pelas respostas das sementes plantadas no Senhor. No versículo 6, capítulo 6 e 7 de Gálatas, eu gosto de estar lendo a Bíblia, porque eu sei que vocês leem muita Bíblia aqui, né? Amém? Diz então: não se deixe enganar de Deus, não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, Gênesis 1,12, produza a semente conforme a sua espécie. No mesmo trecho de Gálatas 6, versículo 9, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Tudo a respeito da colheita, tudo a respeito de uma semente, tudo de uma terra boa, tudo de algo que produz, porque a palavra do Senhor é a semente que você deve lançar ao mundo. Eu ouvi palavras maravilhosas que erguem a nossa vida. Nossa, eu vou conquistar, vai ser bênção. Tudo isso vai acontecer, eu creio.
mas nós temos que dar a nossa parcela também de contribuição neste terreno de semear. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Provérbios 3:9, a Bíblia diz: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus lagares, né? A gente canta, os meus lagares transbordarão. Transbordarão do quê? Tem gente comendo a semente, tem gente comendo aquilo que é para ser da obra de Deus. Não adianta um pregador chegar aqui e falar: irmãos, eu profetizo na tua vida que você vai isso, aquilo outro, mas você não está enquadrado dentro das leis de Deus, dos mandamentos de Deus, daquilo que o Senhor fala para você fazer, viver uma vida correta, viver uma vida realmente na presença do Senhor como igreja. Aí não adianta, como é que Deus vai abençoar aquele que não é filho, mas é um bastardo? É tempo de uma geração se levantar como filhos de Deus, para realizar o que Deus quer. Espero não estar sendo pesado. Qualquer coisa vocês cobram do Senhor. Se tocar um celular, você me avisa que está na hora de terminar. Deus falando, né? 2 Coríntios 9:10. Esse trecho, então, é muito conhecido e muito importante. Fala: pastor, como é que eu vou semear? Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá, e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Ou seja, diga para quem está ao seu lado: Deus é justo. Deus é justo. Então presta atenção. Não adianta você vir uma semana, receber uma palavra que você vai conquistar o mundo, e a Bíblia diz, sem explicação, o cara fala: não, você vai conquistar. Mas a Bíblia diz que adianta você conquistar o mundo e perder a sua alma. Você está entendendo? A palavra de Deus é muito séria. E eu vim aqui pregar a palavra de Deus. Vou ler aqui mais 2 versículos para encerrar. Acho que são mais 3. Já encerro aqui. E vou fazer a terceira pergunta para a terceira resposta. Mateus capítulo 6, versículo 26 diz: observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Você diz: pastor, eu não fiz nada, mas Deus continua te abençoando. Porque o Senhor cuida da gente ainda assim, né? Deus ainda manda mensageiros, Deus ainda manda mensagens, Deus ainda manda do seu poder, da sua misericórdia. E isso aqui tem muito a ver com a terceira resposta que você vai dar daqui a pouco. Hebreus 12:11. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Talvez agora vocês estão aí, né? Mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, o que acontece? Produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Você foi disciplinado hoje? Daqui a pouco vem um tempo de paz e de produção. Quem acredita nisso? Malaquias 3:10. Velho Testamento. Esse aí eu não preciso nem ler, né? Trazei todos o quê? Os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me em prova, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se existe outro trecho que diz: põe-me em prova. Você conhece algum outro, pastor Diego? O Senhor falando para nós, seres humanos, os camaradas que erraram em tudo, né? O Senhor chega e fala assim: meus filhos, é o seguinte, traz aqui e me prova. O que, Senhor? O senhor está falando sério mesmo? Então quer dizer que se eu semear na casa do Senhor, eu posso dizer para o Senhor: pai, e aí? Não é cobrar a Deus, porque Deus não precisa ser cobrado. E Ele fala: prova-me, sabe por quê? Porque você nunca vai provar. Quando você trouxer, as janelas do céu estarão abertas. Você nunca vai chegar para o Senhor.
Ah, pastor, mas eu passo por dificuldade. O senhor pensa, para mim dá certinho para pagar o aluguel, para comprar a luz, pagar a água, pagar o telefone, pagar o ônibus, comprar um sapatinho, ainda dar um presentinho. Não sobra nada. O que você queria? Já deu para pagar tudo, meu. Ah, pastor, mas eu estou desempregado há tanto tempo. Você está gordinho, está vivendo aí, meu irmão. Deus já mandou de alguma forma. Porque Deus sempre supre. Ele é o Jeová Jiré, Deus provedor. Então Ele vai prover. Mas se você fizer a palavra do Senhor acontecer, você vai ter coisas além disso. Você vai ter para emprestar. Mas não vai nem emprestar. A Bíblia que fala, né? Ter para emprestar. Mas eu estou dizendo assim, você vai ter para dar. Ô irmão, vou abençoar a tua vida, irmão. Você quer comprar o carro? Vou ajudar a pagar o carnê. Você quer fazer uma viagem? Eu estou nessa com você. Mas você nunca foi para aquele... Não tem problema, um dia eu vou também. Quando nós desejamos o bem para outra pessoa, Deus está presente. E abençoa a nossa vida. Bom, para concluir, já são 11h53, para quem gosta de olhar o horário na hora do culto. Abacuque 3,17. Esse aí é demais. Vocês cantam aquele hino aqui? Aquele lá do... Como é o nome dele? Eliseu, acho. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta. Tinha que falar, e a vaca do curral não apareça. Também tinha, faltou isso lá naquele hino, né? Todavia eu me alegrarei. Por que você se alegra? Porque está faltando? Você se alegra porque mesmo na falta, duas coisas acontecem. Primeiro, Deus supre. E Ele sempre continua alimentando a sua igreja. Nós não estamos em crise. Nós estamos em crise. Como é que está o pastor lá? Melhorou? Está bem? Graças a Deus, né? A gente pergunta, eu fico meio assim, né? Outro dia, essa semana, fiquei muito triste pela passagem do nosso irmão João. E claro que a igreja aqui também, né? Obviamente. E quando eu falava de algumas pessoas, falei para o meu sogro, falei para quem mais? Falei para a minha esposa também, que ela falou assim, o irmão, aquele irmão que sempre quando a gente chegava, ele vinha com um sorriso, dava um beijo na gente. O irmão João era assim, né? Aquele carinho. Mas uma coisa é certa, minha sogra que falou, agora ele foi encontrar com a pastora Cida lá. Porque os dois estão no céu. Agora os filhos já não sei, os netos, aí eu já não sei o restante, mas que os dois estão no céu, estão. E você, a terceira pergunta importante, está disposto a mudar de vida hoje? Então, meu irmão, diga ao Senhor nessa noite, nessa oração que eu termino. Diga assim, Pai, eu quero ter o coração da terra boa. Essa semente vem na minha vida. Eu não quero ser à beira do caminho. Eu não quero ser pedra, pedregulhos. Eu não quero ser espinhos. Não quero perder por causa da riqueza. Não. Eu quero ser uma terra fértil. E o Senhor vai transformar a sua vida numa terra fértil. Porque você está pedindo. Pedirei tudo o que quiseres, vos será feito. Amém? E a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. São tantas coisas que a Bíblia fala a respeito disso. Não temas. Já falaram que tem 360, não contei ainda, mas diz que tem 365 ou 66 vezes. Então faz acontecer a palavra. Senhor, nesta manhã, diante de todas as mensagens que eu ouvi, eu quero que essas mensagens mantenham-se vivas. Se eu não lembro, eu vou assistir de novo, porque está aí na internet. Então eu vou assistir, eu vou gastar mais 6 dias da minha vida, nem que seja assim. Pode ser pausado, todo sábado, 6 semanas, sei lá. Mas ouve de novo e pega essas sementes da palavra e diz ao Senhor, eu saio daqui com a minha terra produzindo em nome de Jesus. Amém? Isso é uma coisa muito importante. E a segunda coisa importante, que é ganhar pessoas, que é estar aí vivendo um relacionamento com Deus, que é, sabe, eu quero que a minha semente produza segundo a espécie. Eu quero plantar e colher o que eu estou plantando. Então, se eu vou plantar o Evangelho, eu vou colher o Evangelho. Se eu plantar recursos para abençoar outras pessoas, eu vou colher esses recursos. Se eu planto alimento, na minha casa a despensa vai estar cheia de alimentos.
se eu esvazio o meu guarda-roupa, porque lá está lotado de roupas que eu preciso até esvaziar mesmo, porque quanto mais você esvazia o guarda-roupa, mais Deus tem poder para encher. Então, seja uma semente que produza retornos, porque a palavra do Senhor, Gênesis 1:12, produza a semente conforme a sua espécie. E Deus disse que aquilo era. Será assim na sua vida. Vamos ficar em pé e orar, agradecendo a Deus. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por essa palavra. Eu agradeço ao Senhor porque sei que o Senhor ainda há de falar aos corações. Quem sabe, meu Deus, tinha pessoas aqui que estavam vivendo momentos difíceis, sem ter colheitas na sua vida, ou colhendo coisas que não são aquelas que, ó Deus, imaginava-se colher. Mas talvez porque eles plantaram errado. E agora, Senhor, se dispõe a ser uma terra fértil, e eles receberam essa semente, estas sementes desta semana, ainda receberão mais uma hoje à noite, Pai, e que estas sementes produzam em sua vida resultados extraordinários, porque com certeza eles sentirão ainda melhor do que tem sido, meu Pai. Eles encontrarão um novo sentido para a sua vida, Pai, e assim nós viveremos felizes aguardando a volta do Senhor. Pai, se tem o carro, amém. Se não tem, glória a Deus. Se tem a casa, amém. Se não tem, glória a Deus. Se o serviço é farto ou não, se o dinheiro vem, Pai, nós precisamos confiar no Senhor e levar a Tua palavra, em detrimento do que aconteça. Somos igreja do Senhor. Então eu peço que o Senhor abençoe a cada um dos Teus filhos, dos Teus servos, e que nesta manhã, Senhor, os corações sejam transformados verdadeiramente em uma terra fértil, que eles possam plantar e colher da mesma espécie, e eles se dispuseram a isso, Pai. Então nessa terceira resposta eles falaram: eu quero isso para a minha vida. Então que o Senhor sonde os corações, Pai, e alcance aquelas pessoas que realmente estão neste momento respondendo com sinceridade, e que seja uma terra produzida nesse local com frutos que vão de 30, 60, 90 por cada um. É no nome do Senhor que eu te peço, te agradeço também por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar pregando a Tua palavra. Tempos atrás eu imaginava que eu nem ia mais pregar a palavra, o Senhor sabe, mas o Senhor me deu essa honra de estar aqui mais uma vez. Eu te agradeço em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, meu irmão.